Boa noite, meu nome é Matheus Atorre e nós estamos em mais uma oportunidade de compartilharmos algo da parte de Deus no canal A Raiz da Vida. Neste tempo difícil, nesta epidemia que é o coronavírus, eu queria deixar uma palavra, uma direção, eu queria expor a minha opinião por meio da oportunidade desse canal, porque eu acho correto todos nós estarmos expondo a nossa opinião, porque nós podemos ser influência para outras pessoas. Nós podemos ser influência para outras pessoas. E aquilo que nós vamos estar expondo, a pessoa que nos tem como influência, pode seguir aquilo que nós estamos dizendo. Então, eu queria deixar a minha opinião acerca desse assunto, o que eu penso que deve ser feito, o que eu penso que nós devemos agir. O que eu penso, eu queria deixar a minha opinião. Em Mateus capítulo 10, no versículo 16, Jesus diz assim, Jesus está dizendo aos seus discípulos, neste capítulo Jesus está ensinando como eles devem se comportar, o que eles devem fazer, o que é certo e o que é errado. Jesus no versículo 16, ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Esse capítulo, eu sempre, em todos os vídeos, eu deixo uma palavra, no final de toda a palavra que eu deixo no vídeo, eu deixo Mateus capítulo 10, versículo 7, que diz, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus, neste mesmo capítulo, versículos anteriores ao que ele diz, sede prudentes, ele está dizendo, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus, ele está aconselhando, ele está instruindo os seus discípulos a irem propagar o evangelho, ou seja, defender a fé. Jesus, ele está aconselhando os discípulos a defenderem a fé que eles têm em Deus, que eles têm em Jesus. Mas agora, versículos seguintes, Jesus diz a eles, sede prudentes como as serpentes. Jesus está dizendo, sede prudentes como as serpentes. Mas versículos anteriores, Jesus está dizendo, defendam a sua fé, mas agora Jesus também está aconselhando, sede prudentes. Nesse momento de dificuldade, o ser prudente não é falta de fé. Porque ter fé vem com muitas coisas a mais. Não é somente simplesmente ter fé. Em Romanos diz que a fé sem as obras ela é morta. Ou seja, a fé ela tem muitos atributos que vêm com ela. Não basta nós termos fé. Nós temos que ter fé, obedecer, dentre outras coisas, ser prudentes. Então, ser prudente nesse momento não demonstra falta de fé. Não é porque nós estamos escolhendo ficar em casa que eu e você vamos deixar de ter a fé em Deus. Deus, eu acredito que muitas pessoas estão tratando dessa palavra no meio dessa epidemia. Deus, quando ele chega no povo de Israel, que vai vir a última praga sobre o Egito, que é a morte dos filhos primogênitos, Deus diz ao povo, fiquem nas suas casas e passem com isopo, sangue, nas batentes das portas. Ou seja, se o povo está fora de casa, eles não estariam sendo prudentes. Eles poderiam até mesmo ter fé em Deus, mas como eu disse, a fé ela traz muitos atributos. Ela traz muitas coisas com ela. E a prudência é uma delas. Se o povo fica fora, ainda que eles tivessem fé, o anjo da morte viria e mataria eles. Então, no meio desta epidemia, eu queria lhe aconselhar o que no meu coração está de fazer, que é de permanecer em casa, ser prudente, estar fora do perigo, estar fora de ser um canal para que se propague essa doença. Fique em casa. Faça o que as pessoas que têm experiência, entendem dessa doença, estão lhe aconselhando. Isso é prudência.
Ó, na palavra que eu acabei de dizer da casa, que o povo devia ficar em casa, somente passar sopo com sangue nos batentes das portas, quem está aconselhando eles é alguém que entendia do assunto, porque viria o anjo da morte por Deus. Deus havia mandado o anjo da morte para fazer justiça pelo seu povo contra o povo do Egito. Ou seja, aquela doença, o anjo da morte, ele vinha por Deus. Ou seja, e quem manda eles ficarem em casa é alguém que entende daquilo que está vindo, que é Deus. Então, nesse momento, os médicos que entendem do assunto, que entendem da doença, estão nos aconselhando a ficar em casa. Então, que nós venhamos a obedecê-los. Que nós venhamos a respeitar as autoridades que estão nos mandando ficar em casa, tomar as devidas precauções. Porque não adianta você somente ter fé. A fé, ela vem com muitos atributos. E são esses atributos que mostram para os outros que nós temos fé. São esses atributos que mostram que nós somos diferentes, que nós temos algo de diferente, que é a fé em Jesus. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração e que nesse momento difícil você venha ter prudência, que é um dos atributos da fé. Use desse momento para buscar a Deus, para se dedicar, para estudar, para orar, para jejuar, para fazer campanha, propósito, para se unir mais à sua família. Porque o estar em casa, porque a Bíblia diz assim, do amor ao próximo, eu vou falar só uma parte para que você entenda o que eu quero explicar. Do amor ao próximo depende toda a lei e os profetas. Ou seja, todos estão debaixo desse mandamento de amar ao próximo. E o estar em casa nesse momento é amar ao próximo. Estar em casa nesse momento é de extrema importância, porque eu não vou estar sendo um instrumento para propagar essa doença que tem matado tantas pessoas, tem afligido tantas famílias. Tá bom? Fique com essa palavra no seu coração e sede prudente. Que Deus abençoe, porque o ser prudente é um atributo da fé. Fique com essa palavra no seu coração, compartilhe, divulga, marque pessoas que Deus colocou no seu coração durante esse vídeo. Tá bom? Deus abençoe e fique em casa. Amém?